Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um Voltovlog. Hoje respondendo a um inscrito que me questionou qual carro ele deveria comprar entre um Sandero com transmissão automatizada do tipo Easy R, um HB20 automático, um Onix automático e um Fluence automático. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer vídeos novos aqui no canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando um conteúdo maior de algum carro, por acaso, esse inscrito que me questionou do Sandero Easy R, a gente tem uma playlist só de Logan Easy R, porque eu tive um Logan Easy R já há bastante tempo, né? A gente volta bem bastante tempo atrás, e que foi um carro que me serviu muito bem, mas que gerou muito conteúdo aqui para o canal e que tem a playlist própria dele, com um carro em funcionamento em diversas condições, seja estrada de terra, temporal, na cidade, na estrada, no álcool, na gasolina, até na gasolina Podium, que na época eu pensei, será que a gasolina Podium ela vai me dar um consumo melhor e um desempenho próximo do álcool? Então tudo isso está registrado aí no canal, tem vídeo aqui no canal a respeito desse carro. Então, o que acontece? Vai ser estático porque eu não tenho nenhum desses carros para poder ficar mostrando e falando. Não vou baixar agora as imagens tipo de um HB20, de um Onix, enfim. Vamos ser claros. Entre os três carros eu ficaria com o Fluence. Porque o Fluence basicamente é um Sentra, né? Um Sentra tamanho gigante, né? É muito largo. Tem o mesmo motor e a mesma caixa do Sentra e a mesma plataforma, inclusive, né? Só que ele era fabricado, se não me engano, em El Palomar, na Argentina. Não sei se era El Palomar, se é o 308 que era em El Palomar. Não sei, eu sei que é na Argentina também que ele era fabricado e é um carro bastante interessante. Por que hoje, talvez hoje, eu não recomende um Easy R? O Easy R é um câmbio ultra simples de se manter, tá? É ultra simples mesmo. Em nível de segurança estrutural, tá? Antes que alguém fale, mas tem um HB20, tem um Onix. Então, HB20 e o Onix tem um nível estrutural em termos de colisão e segurança, né? Porque se equivalem, né? Ou até pior, e eu já vou explicar o porquê, do que o Easy R. Tá? Principalmente o Onix, o HB20 era um pouquinho melhor, mas ele tem tomado bomba nos últimos tempos aí em nível estrutural. E a mesma coisa aconteceu com o Sandero também, que foi sendo reforçado até essa última versão que nasce em 2021. Né? O modelo 2020 não tinha tanto reforço estrutural, tanto que ele tirava uma estrela nos crash tests do Latin Cap. Não misturem com o Onix Turbo, porque o Onix Turbo é um carro totalmente diferente. Tem besta falando que é um projeto chinês, mas é um projeto chinês muito bem feito. Certo? É seguro, é eficiente, é rápido, é prazeroso de dirigir. É um Sonic novo, né? Não é um Onix. Vamos botar dessa forma, que são carros que são antíteses entre si. Então, o que acontece? Nível estrutural de segurança, o Sandero era equivalente a esses carros, né? E a caixa XR ela era muito simples de se manter. Você geralmente só tem a manutenção do sistema de embreagem. A grande questão é qual? Ter um mecânico que saiba lidar com ela. E eu acredito que hoje, vocês imaginem que já deve ter aí cerca de uns que o Easy R saiu de linha em 2018, né? No início, aliás, como a linha 2018 saiu, né? Então já tem aí uns 3 anos que o Easy R está fora do mercado. Eu acho que vai ser um problema no futuro você achar as partes mecatrônicas, como acontece com o EasyTronic da Chevrolet, né? E principalmente da embreagem. Se bem que a embreagem é a mesma do manual, né? Então não é tão complicada. A grande questão é você ter um mecânico que saiba lidar. E o principal, esse é o aspecto que eu queria trazer para você, inscrito que me questionou isso, é você saber como é que o carro foi utilizado. Entendeu? Eu acho que é a grande questão. Porque se ele foi bem utilizado, o carro não vai te dar problema nenhum. Você pega o carro com 40, 50 mil quilômetros, você vai rodar até os 100 mil quilômetros, provavelmente, sem ter que trocar a embreagem. Né? Então, é uma coisa melhor, né? Em termos de eficiência. É eficiente em termos de mecânica. O meu Logan no álcool, ele era muito econômico. Isso daí é uma coisa que eu sempre disse e deixei claro.
Tem provas aqui no canal, inclusive, dos consumos assim que o carro fazia. Era muito econômico aquele carro. E só funcionava bem no álcool, inclusive. Então isso vale para o Sandero, porque o motor é o mesmo. E então a questão para mim é a falta de peças, que vai acabar ocorrendo com o tempo, e a falta de mão de obra especializada para lidar com esse tipo de transmissão. Em termos de manutenção, propriamente dita, ele dá muito menos manutenção do que um carro automático epicíclico. O automático epicíclico, apesar das pessoas bestas acharem que não tem manutenção nem nada, você tem que trocar o óleo da transmissão a cada 40 mil quilômetros. O óleo de transmissão, por exemplo, desse Peugeot, que é uma caixa maravilhosa, é uma Aisin EAT6 de 6 marchas. A Aisin é uma marca da Toyota. É uma caixa muito versátil, porque ela está em diversas marcas, é uma caixa comum nos dias de hoje. Você vai gastar uns R$ 1.400 a R$ 1.500 para trocar o óleo e o filtro dessa transmissão. R$ 1.400, R$ 1.500 é a troca de um conjunto de embreagem inteiro de um sistema EasyR. Só que um conjunto de embreagem inteiro de um sistema EasyR, se você dirige bem, se você não tem vícios de condução, se for só no ciclo urbano, você vai trocar com 70, 80 mil quilômetros. Se você só dirigir em estrada, então se passa dos 100, 120 mil tranquilamente. Então é muito mais barato, né? Então, no caso aqui, você tem uma manutenção muito mais complexa e, essa manutenção mais complexa vale para o HB20, vale para o Onix, vale para o Fluence, né? Porque são caixas automáticas epicíclicas, exceto a do Fluence, que é um câmbio do tipo CVT, né? De relações variáveis, mas por conversor de torque, que é algo bem parecido com uma transmissão automática epicíclica convencional. Então você tem uma manutenção muito mais cara. E se você tem qualquer probleminha dentro de uma transmissão dessas automática, a gente está falando aí de valores que só para você abrir a caixa, você parte de 4 a 5 mil reais. Isso tirando os problemas, e quanto mais marchas pior, né? Você geralmente tem... Porque quanto mais marchas pior? Porque você tem mais mecanismos, né? Então você tem um custo de manutenção mais elevado. Então acho que você tem que pesar um pouquinho esses detalhes, entendeu? Tem que pesar um pouquinho para ver se isso vale de fato a pena. Mas na parte do IZR, da manutenção, é isso que eu tenho a dizer. Quando eu digo em relação à segurança, curiosamente, o Sandero, ele chegou a ser até mais seguro do que o HB20 e que o Onix, na época, porque quando houve o lançamento da mecânica SC, inclusive, que eu não recomendo, mas o motor é bom, o problema é que ele veio com alguns vícios muito graves, né? Que o óleo desaparecia do motor, né? Esse motor SC é da Renault. Mas o conjunto SC com a transmissão EasyR, que existiu por um ano e meio, é muito bom, tá? Porque a transmissão ela fica alongada, o carro fica muito mais gostoso de dirigir, é um motor muito mais forte, né? E todos os Logans e Sanderos que saíram com esse tipo de transmissão, EasyR, junto ao motor SC, tinha um controle de tração, estabilidade e hill holder. Então, o Onix e o HB20, eu acredito que pela faixa de preço que você me falou, é do HB20 de primeira geração, nunca tiveram isso. Nunca, né? Então, o Logan e o Sandero tiveram. Isso é muito importante porque isso evita acidentes. Então, voltando aqui ao que interessa, você me questionou, então, voltando à caixa automática do Onix. É uma caixa que nessas últimas gerações, você pega aí a partir de 2015, ela fica boa, entendeu? Fica menos trancuda, que era uma caixa que gostava de dar um tranco. E por que ela dava tranco, Gustavo? Não era apenas pela qualidade da caixa. Era uma caixa de relações muito reduzidas, né? Era muito curta, né? Então, o que aconteceu? Se não me engano, a segunda marcha do Onix 1.4 aspirado automático, ela fazia 70 km, era muito curto para um câmbio automático. Então dá tranco, né? Impreterivelmente. Essas trocas de primeira para segunda, kickdown dela é meio maluco, né? Então gerava também um custo de manutenção mais elevado. Você tem um índice de carros que deram problemas na transmissão muito alto, tá? Isso não é muito falado. Isso vale para Cobalt Spin e pro Onix, né? Cruze e Sonic aí já ficaram um pouco menos problemáticos, porque eles tinham uma relação diferencial um pouquinho mais longa. Então isso preservou mais essas caixas dos primeiros modelos com a GF6, que é essa transmissão. Entendeu? Então a partir de 2015 ela fica mais interessante. HB20 com 4 marchas
Não existem relatos de problemas na transmissão. É uma transmissão que, apesar de velha, é muito boa, né? Mas é aquilo, entra naquela questão da manutenção. Você vai ter que trocar o óleo da transmissão e é caro trocar o óleo da transmissão. O Fluence CVT também ele é muito bom, porque ele já tem um radiador do óleo do câmbio automático, do câmbio CVT. Então ele não tem o problema que acontecia com os primeiros Sentras que chegaram aqui no Brasil com transmissão CVT, entre 2008 a 2013. Né, que ele superaquecia o óleo da transmissão e o carro entrava em modo de emergência e o carro parava. Né? Então o Fluence é uma coisa bem tranquila. E em nível de manutenção, apesar de você pensar, é um carro médio, então vai ter uma manutenção muito mais cara. Nem tanto. Assim, parte de suspensão ela se equivale em valores a um Logan, né? Logan, um Sandero. Se equivale, pode parecer absurdo, mas pesquisa que você vai ver que é isso. Eu não tô doido, não. Bom, em nível de resistência da carroceria a colisões, o Fluence basicamente era um Megane 4, um Megane 3. Peraí, deixa eu ver aqui, Megane 2, 3, não, era o Megane 3, né? Era o Megane 3 na versão sedã. Então era um carro bastante seguro, dependendo da versão. Por exemplo, até as versões de entrada dele, os Dynamic, que saíram entre 2011 e 2012, dos primeiros tinham 6 airbags, aí depois eles diminuíram para só o duplo airbag, né? Para a versão de entrada. Então é um carro bastante seguro, né? A versão Privilege tem até os controles de tração e estabilidade, né? Então é um carro bastante interessante. Dinamicamente é muito macio, ele é muito suave, é muito sutil. Então ele pode ser. O problema do Fluence é na cidade, porque é um carro muito largo, como acontece com o 308. Né? São carros muito largos e isso incomoda um pouco, sabe? Você se acostuma, mas no início você se incomoda um pouco, principalmente quando você sai de carros que são menores, né? Aí você sente um pouquinho que as ruas não são tão bem feitas para carros desse tamanho, né? E é incomparável a qualidade de acabamento frente a um HB20 ou a um Onix, né? Por exemplo, em frente ao Logan Sandero, então é um esculacho mesmo, porque o Logan Sandero, em termos de acabamento, era muito pior. Né? Então, assim, voltando à questão inicial que você tinha me feito. O Easy R ainda vale a pena? Se você tiver um mecânico que ele saiba lidar com a transmissão, ele pode valer a pena, entendeu? Se você pesquisa, vê se você consegue encontrar na sua região a embreagem dele, entendeu? Que parte mecatrônica do câmbio, ela não até hoje, vocês imaginem, os primeiros EasyR já tem 7 anos e até hoje não deu problema grave. Né? Você vê EasyR com mais de 200 mil quilômetros sem ter tido grandes problemas. Então, assim, é uma caixa resistente. Ela não tem a suavidade, né, de um câmbio automático e psíquico, mas é eficiente naquilo que ela se propõe. A grande questão são os donos, né, e os vícios que eles tiveram. Porque não é uma caixa, por exemplo, aqui a gente tem que fazer uma manutenção prévia do automático. Não, ela não tem isso. Entendeu? Ela só vai dar manutenção na hora que tiver trocar o disco de embreagem e acabou. Ou se você fez muita besteira no carro, que aí quebrou alguma parte da mecatrônica do câmbio, né? Isso aí já são outros 500, né? Mas voltando, então você tem que ver se você tem mão de obra qualificada para lidar com esse tipo de transmissão. Entendeu? Porque pegar um carro desses e aí você não tem quem saiba lidar com um câmbio desses, aí você quebra a cara. Um automático e psíquico é fácil de achar quem saiba lidar com ele? Não. Mas é mais fácil do que um automatizado. E a tendência é do automático e psíquico se transformar numa coisa comum, né? Porque hoje é um padrão de indústria. Hoje já no Brasil hoje já se vendem mais carros automáticos do que manuais, né? Então, num dado momento, você vai ter que ter muita mão de obra qualificada para lidar com esses tipos de carro, entendeu? O automatizado monoembreagem é algo que caiu em desuso, principalmente que a principal fomentadora dele aqui no Brasil, né, a que vendia mais, que era a Fiat, com o Dualogic, ela abandonou o barco, né? Ela parou, né, o Dualogic e o GSR com o Cronos, né? Agora no final de 2020, então a gente não tem mais nenhum carro nacional com esse tipo de transmissão, o que vai, com o tempo, desaparecer as peças, né? Você vai ter isso. Não vai ser uma coisa assim rápida. Em 2 anos sumiu tudo. Não. Mas para uma década e tal, já vai aumentar. E você vai perder muito, principalmente na questão de ter um mecânico que saiba lidar, porque não vai haver interesse em lidar
com esse tipo de mecânica, visto que a quantidade de carros com esse tipo de transmissão é mínimo, né? Eu trocaria, se você quer, você colocou o Onix, eu tiraria o Onix e botaria um Sonic. O Sonic é uma coisa muito interessante. Perde em segurança em termos do Fluence? Perde um pouco. Assim, por exemplo, se você achar um Fluence Privilege, né? Vai perder controle de tração e estabilidade e os airbags extras, que é o que mais me interessa. Mas o Sonic é um carro menor, que é do porte do Onix. Ele tem mecânica simples de mexer, que muita gente não sabe. A mecânica do Sonic é a mesma do Cruze, só que com cilindrada menor, que é 1.6 Ecotec. Tem um desempenho muito melhor do que o Onix. Né? É um carro delicioso de dirigir, que o Onix não é. Seguro, porque era um carro feito para o mercado americano. Então pode ser uma coisa viável, entendeu? Eu colocaria assim. O HB20, o motor em si ele não é problemático, a caixa também não é problemática. A questão para mim do HB20 é que eu não gosto muito da dinâmica do carro e acho estruturalmente inseguro, entendeu? Até principalmente os últimos modelos são que parecem um bagre, né? Eles deviam ter evoluído essa parte, não evoluíram como deveria, né? Pelo custo que o carro tem, tinha que ser algo muito mais evoluído. Então coloca um Sonic aí e um Fluence, né? Porque podem ser duas opções bastante interessantes, entendeu? Versus o carro que você quer ficar, entendeu? Que mecanicamente eles são tranquilos de lidar, né? Não tem grandes problemas. E o Easy R fica com essa questão. É uma boa caixa, foi uma caixa muito eficiente, entendeu? Mas o problema daqui para frente é a sua manutenção, né? A sua manutenção com o tempo, acho que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. A mesma coisa que vai acontecer com os iMotion, né? O Dualogic nem tanto. Por que o Dualogic nem tanto? O Dualogic vendeu muito, né? Quando você compara com as outras caixas automatizadas. Então ainda tem muito carro. Só que a forma com a qual o Dualogic funciona é um pouco diferente, por exemplo, da do Easy R, só para te explicar. O Easy R é um sistema totalmente elétrico. O Dualogic, a maioria dos Dualogics, né, o GSR, eles são eletrohidráulicos, então você tem essa diferençazinha e tem peça ainda, né? O sistema do Easy R ele vinha importado da Europa, se não me engano era da Alemanha, porque é uma caixa da ZF. O Dualogic não, o Dualogic era fabricado aqui na Argentina, né, pela Magnete Marelli, então era bem mais tranquilo assim, de você ter peças ainda hoje, né? Então fica atento, tá bom? Inscrito que eu esqueci seu nome que eu não anotei. Fica atento, considera um Fluence, entendeu? Tenta achar com menor quilometragem, porque é um carro que desvaloriza muito, entendeu? E se você duvidar pelo preço mais barato, eu diria mais barato do que Logan e Sandero, tá? Que eu sei que Logan e Sandero com câmbio ZR são bem mais baratos do que Onix e HB20, né? Você vai achar um Sonic aí com 60 mil quilômetros. E acha, entendeu? Achem. Procura que você vai achar. Acha um Sonic com baixa quilometragem ou um Fluence com baixa quilometragem, que você vai gostar muito do carro e vai ter uma manutenção mais barata e vai ser mais interessante dada a realidade do daqui para frente. E seguros, que eu acho que é a parte principal, que segurança é tudo. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido. Eu sei que eu me enrolei um pouco para falar, falei de áreas e lugares, mas no final eu consegui fazer um resuminho legal para falar o que seria mais interessante, tá bom? É isso então, valeu!